Hoje eu trago uma forma diferente de estudar história. Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e esses são 4 dos santos que eu selecionei, biografias de santos, que selecionei aqui na biblioteca da MBC, são edições da MBC, que eles são protagonistas ou tiveram uma participação significativa em alguns momentos da história com um H maiúsculo, que é de suma relevância que você os conheça para compreender estes eventos históricos. Uma das coisas que mais me fascina estudando clássicos da literatura, ou melhor, lendo clássicos da literatura, é a possibilidade de estudar a história por trás daquela história ficcional. Como, por exemplo, eu estou lendo o Conde de Monte Cristo. Há a possibilidade de estudar a era napoleônica através daquele livro. Então, por que não, por meio de biografias de santos que protagonizaram ou presenciaram, tiveram sua participação significativa em alguns momentos da história, que é de suma importância. Então, pessoal, é isso que eu vim sugerir para vocês. E no final do vídeo, o último livro, que é esse daqui, é o que eu acredito ser o mais essencial para você que está assistindo, conhecê-lo. E vou deixar um desafio para vocês, de votarem. Porque eu já tenho muitos livros para ler esse ano, mas estou disposta a ler um desses livros com a ajuda de vocês. Então, caso vocês queiram ver, depois de terminar o vídeo, claro, a resenha, a leitura, o estudo sobre uma dessas biografias aqui e da história por trás deles, do que eles presenciaram, sua importância, é só você deixar aqui o nome do santo ou da própria biografia e aí no final o que mais for solicitado eu lerei esse ano, tá? Vamos ao primeiro. O primeiro é São Maximiliano Kolbe, ou Mártir da Caridade. Agora sim o sol vai ficar ofuscando aqui a parte principal. Enfim, tem que deixar assim. Mártir da Caridade, como ele ficou conhecido. Ou, depois da sua canonização pelo Papa São João Paulo II, patrono do século difícil. Ele foi, como já mostra aqui, o pijama, a roupa listrada, as grades, aqui no finalzinho, os arames. Ele foi preso pelo regime nazista, ele foi vítima em Auschwitz, ele foi preso em Auschwitz, passou por 2 semanas no bunker da fome e depois foi morto. Ele era o número 16.670. E por que ele é mártir, já que muitas pessoas morreram lá? Ele se dispôs a morrer no lugar de um pai de família. Então, este foi a sua entrega, este foi o seu legado. Tanto que aqui na MBC, todos os livros dele, se não me engano, sempre há um versículo que melhor descreve a obra, o santo por trás, enfim. E aqui é um versículo de João 15:13. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. E esse foi o seu legado, Ele, mesmo sabendo que iria morrer, ele acabou antecipando, a sua morte, se entregando para morrer no lugar de um pai de família. E esse pai sobreviveu. Tem uma foto aqui dele com o Papa São João Paulo II. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, este foi o homem que São Maximiliano Kolbe se entregou, no lugar dele. E aqui ainda o cardeal Karol Wojtyła, que seria então o Papa São João Paulo II. E é uma história que eu acho fundamental para poder compreender, principalmente porque ele foi nomeado, intitulado patrono do nosso século difícil, justamente pela sua entrega. Ele era um sacerdote franciscano, eu anotei aqui o nome, não vou saber pronunciar, mas ele fundou este nome aqui, tá? Ele fundou este lugar. E durante a ocupação nazista, eles acolheram muitos judeus feridos, refugiados. E por conta disso, desse ato nobre, ele foi preso, junto com quem estava lá refugiado. E eu acho fundamental, sim, estudar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial por meio da biografia de São Maximiliano Kolbe, justamente porque Auschwitz é o símbolo do mal absoluto do século XX. E nesse meio em que todas as pessoas estavam sendo desumanizadas, mostrou que uma alma entregue a Deus e à humanidade, ainda um resquício de esperança,
né? Um pouco da espiritualidade e da fé sobreviveu, então foi um resquício de esperança. Então acho bem interessante estudar a Segunda Guerra Mundial por essa perspectiva, principalmente porque acredito que nem todos os livros retratando essas situações tão complicadas têm um resquíciozinho de esperança na humanidade. Então fica aí a dica pessoal para estudar a Segunda Guerra Mundial: ler a biografia de São Maximiliano Kolbe, ou Mártir da Caridade. E puxando o gancho, já que foi canonizado pelo Papa São João Paulo II, eu trouxe aqui também a biografia Vida de São João Paulo II. Também, eu esqueci de dizer um detalhe interessante, que São Maximiliano Kolbe e São João Paulo II eram poloneses, né? E o Papa São João Paulo II passou pelo mesmo processo, né, da ocupação nazista. Ele passou pela perda precoce de sua mãe e seu irmão, ainda bem jovem, né? Ficou órfão de mãe e perdeu seu irmão. E na Polônia, já ocupada ali pelo nazismo, ele era apaixonado por literatura, isso foi tudo sendo cada vez mais cerceado, foi cada vez mais sendo censurado, cada vez mais sendo oprimido. O teatro foi proibido na Polônia durante a ocupação nazista, e essa era uma das paixões do Karol Wojtyła. Até que então acabou a Segunda Guerra Mundial e, né, teve a derrota do Partido Nazista, a derrota da Alemanha, e teve então a ocupação comunista na Polônia, que foi outro desastre. Basicamente estavam fazendo a mesma coisa que os nazistas, gente, não estava mudando nada, só que dessa vez está de forma pior. E muitos historiadores falam que não teria como ter a queda do comunismo na Europa, não apenas na Polônia, se não fosse a figura do São João Paulo II. Isso é bem interessante de pensar, que o impacto não foi só no país dele, né? Estavam tentando controlar a política, a economia, mas também a cultura e a religião. Até a memória do povo polonês estava sendo cada vez mais tomado, né? A história do povo polonês, e ele foi crucial para que houvesse essa queda, não só na Polônia, como em toda a Europa. Então, para estudar tanto o nazismo quanto o comunismo, sobretudo, se não me engano, ele é conhecido como Papa que destruiu o comunismo, ou que lutou contra o comunismo. Então, fica aí a dica para poder estudar esse contexto histórico também, por meio da biografia de São João Paulo II. A terceira biografia, confesso, é uma das minhas santas preferidas, que é Santa Joana d'Arc. Essa aqui é a biografia Joana d'Arc, Rainha Virgem e Mártir. Aqui você consegue estudar a Guerra dos 100 Anos, onde Santa Joana d'Arc liderou o exército francês no conflito que tinha de França e Inglaterra, e depois da bem-sucedida batalha, ela foi condenada, né, sob pretexto de heresia e feitiçaria, mas nós sabemos que foi estritamente política, né? Ela foi assassinada aos 19 anos, foi queimada viva. Mas o que você pode estudar da história por meio de Santa Joana d'Arc? O conflito entre França e Inglaterra, que já estava durando mais de 100 anos, deixou um saldo para os franceses de territórios perdidos e um reino fracassado. Quando Joana surge em 1429, convence o rei Carlos VII a confiar-lhes algumas tropas para lutar em Orleans, né? E após a sua vitória foi conhecida como a Donzela de Orleans. Depois conduziu Carlos VII, onde ele foi coroado rei, né? Reiterando a sua legitimidade, né, como rei da França. Mas em 1430, após a intervenção militar de Joana, ela é capturada por aliados ingleses, e o resto vocês conhecem, é história. E não tem como definitivamente estudar a Guerra dos 100 Anos sem conhecer a figura de Joana d'Arc, né, que é uma figura enigmática. Para alguns ela era um enviado de Deus, para alguns era uma feiticeira, é uma santa. Desde os 13 anos, ela tinha visões de santos dizendo que ela estava predestinada a defender a França. Desde os 13. O que você estava fazendo com 13 anos? O que você estava fazendo com 17? Ela estava liderando o exército francês e venceu. Então, assim, Guerra dos 100 Anos não tem como estudar sem conhecer Santa Joana d'Arc. E o último, se você é brasileiro e tudo que você conhece da sua história, da sua nação, é que os portugueses vieram, trouxeram um espelho, entregaram aos indígenas, escravizaram-no em troca de pau-brasil, adivinha? Além de saber pouco, tá sabendo errado.
Assim acontece com todo mundo que passa pela escola e acredita nessa história, gente. Eu não consigo conceber a ideia de simplificar a história de uma nação dessa forma, de verdade. Então não tem como você ser brasileiro e dizer que conhece verdadeiramente a história do país sem conhecer essa figura aqui. São José de Anchieta. Se quer compreender a história da sua nação, quer compreender a história do seu país, conheça São José de Anchieta. Ele foi nosso primeiro missionário, linguista, dramaturgo, literato, médico improvisado em algumas aldeias assim que chegou e líder religioso do Brasil colonial. Ele foi o primeiro a fazer uma gramática em língua tupi para os indígenas. Essa gramática redigida em tupi foi publicada em 1595. Ele foi responsável, junto com algumas outras personalidades que eu não anotei o nome, peço perdão, posso até colocar aqui depois, que eu pesquisei direitinho, só não anotei, pela fundação do Colégio São Paulo, em Piratininga, e também responsável pelas ações que levariam à expulsão dos franceses e a fundação do Rio de Janeiro. Na guerra com os tamoios, que eram uma tribo indígena aliado dos franceses, ele foi feito refém e ficou tentando intermediar ali aquela batalha entre indígenas aliados aos portugueses e os tamoios aliados dos franceses, e ele ficou refém por meses. Após a sua morte, os indígenas carregaram seu corpo, uma espécie de procissão, entoavam cantos e demonstravam profunda reverência a São José de Anchieta. E ele é venerado apóstolo do Brasil desde o século XVI, inclusive é o subtítulo dessa biografia, Anchieta, apóstolo do Brasil. Não sei se vai dar para ver, o apóstolo do Brasil. Então, é uma figura que tudo que eu sei dele são de videoaulas que eu vejo no YouTube. É uma figura interessantíssima. É uma das biografias que eu mais quero ler. Pelo menos aqui de figura de personalidades brasileiras, né? Ou melhor, personalidades que tiveram influência no Brasil, sejam brasileiras ou não. São José de Anchieta e Padre Antônio Vieira é uma das figuras que eu mais quero conhecer. Eu sou apaixonada pela história do Brasil. O que sei são de aulas, como já falei, não só apenas do São José de Anchieta, mas tudo o pouco que sei são de aulas que eu assisto. Ainda preciso muito ir direto nas fontes e essa é uma delas. Estou ansiosíssima para ler essa biografia aqui, gente. Mas eu vou deixar com vocês a decisão. Como eu falei, vai ter a votação nos comentários. Vocês vão deixar nos comentários quem vocês gostariam, né, de ver por aqui ainda este ano. Então, pode comentar tanto o nome do santo quanto o nome completo da biografia, e o que tiver mais comentários eu lerei ainda este ano e trarei uma aula-resenha, uma resenha-aula, enfim, aqui no YouTube. Então vocês decidem, o que tiver mais comentários eu lerei esse ano e trarei para vocês. E eu vou ficando por aqui, gostaria de lembrá-los para que se inscrevam no canal, deixe o seu like, não esqueça da votação, pode comentar aqui, compartilha com todas as pessoas que puderem, principalmente quem gosta de biografias e quem é católico e gostaria de conhecer as histórias dos santos, ou quem gosta de história e gostaria de estudar história por meio dessas perspectivas destes santos. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo com mais café e mais clássicos.